Vamos agora dar sequência às nossas palestras. Quero convidar aqui a doutora Salete Beatriz da Silva para falar da contribuição da terapia ocupacional na escola especial. Doutora Salete é terapeuta ocupacional graduada pela UFMG, com especialização em educação especial inclusiva pela PUC e psicopedagoga pela FUMEC. E ela é diretora da Escola Brincar, Centro de Estimulação Especial. Acho que esse evento ele é extremamente importante para nós, terapeutas ocupacionais, e principalmente quando a gente tem a oportunidade de discutir um tema tão denso, tão complexo e tão atual, né? E então, obrigada. E eu vou estar falando, né, um pouquinho de uma história. Deixa eu só me organizar aqui. Ixi, acho que eu vou precisar de ajuda. Consegui. Então, eu vou estar trazendo aqui uma contribuição dentro da terapia ocupacional. Eu vou estar falando de um trabalho que já completa 32 anos, né? Completou esse ano 32 anos. E, curiosamente, um trabalho que não começou no contexto escolar. Então, eu vou estar trazendo um pouquinho dessa retrospectiva para vocês entenderem como é que a gente sai de uma proposta que, inicialmente, ela era clínica, dentro de um enfoque clínico, e a gente conseguiu fazer uma passagem para o enfoque, né, escolar, mas também não se limita ao enfoque escolar. Então, eu vou estar falando um pouquinho disso. E, nesses 32 anos, eu faço parte dessa história, como também é com muita alegria que a gente fala que tem algumas pessoas aqui que também fazem parte dessa história, né? Temos terapeutas ocupacionais que já tiveram a oportunidade de visitar, de fazer estágio, e que construíram essa história conosco. Então, só por curiosidade, eu queria saber quem é que está aí, se podia levantar a mão. Então, obrigada a vocês todos. Eu vou estar contando um pouquinho da nossa história. Bom, e essa história começa, né, com uma equipe de 6 terapeutas ocupacionais, recém-formadas pela UFMG, que tivemos, né, condições formadas, uma grande dose de ousadia, de coragem, de determinação para implantar um serviço novo em Belo Horizonte, um serviço que ele foi, vamos dizer assim, ele foi gestado, né, no último ano de curso, porque nós éramos um grupo de 6 colegas que tínhamos como interesse a atuação dentro do desenvolvimento infantil, tínhamos como propósito, né, desenvolver uma atividade profissional voltada para crianças especiais. Então, essa era uma certeza, e dentro disso a gente começou a, durante os estágios curriculares, ter uma visão mais aguçada do que acontecia com essas crianças, de qual que era a realidade dessas crianças na cidade de Belo Horizonte, né, já que estávamos inseridas através dos estágios em serviços que atendiam a essa população aqui em Belo Horizonte. Então, foi dentro dessa percepção que foi se aguçando ao longo do último ano de terapia ocupacional, que nós fomos identificando demandas e necessidades dessas crianças, dessas famílias, e aí nós começamos a delinear o que poderia ser uma proposta de atuação dentro do que essas famílias e crianças demandavam, e também considerando as possibilidades e limitações do mercado de trabalho aqui em Belo Horizonte. Então, quais serviços essas famílias demandavam e que, de repente, né, não existiam aqui em Belo Horizonte. Bom, então, a gente começou dessa forma e vamos lá. Será que eu estou fazendo? Quer me ajudar? Não é nesse aqui, não? Ele avança. Ah, de cá. Esse aqui, né? Lateral. Obrigada. Bom, então, fazendo uma retrospectiva, né, do que seja o Brincar, o ontem e o hoje. O Brincar, Centro de Estimulação Especial, foi fundado em 1985 por terapeutas ocupacionais formadas pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo inicial de favorecer o desenvolvimento global de crianças com necessidades especiais, tendo o brincar e a atividade lúdica como abordagens para a estimulação desse desenvolvimento. Então, ali a gente tem, né, uma imagem que ilustra um indivíduo, uma criança, com os aspectos todos contemplados dentro do desenvolvimento. Então, dentro da formação que nós tivemos, nós saímos da faculdade sabendo fazer uma intervenção clínica.
E dentro do, né, do desenvolvimento infantil, essa abordagem clínica ela era voltada para a estimulação do desenvolvimento, para a estimulação das habilidades motoras, sensoriais, perceptivas, comunicação, né, a estimulação da independência nas atividades de vida diária. Então, era o que a gente fazia, era o que a gente sabia fazer. A faculdade nos deu essa base. E aí nós fomos. E, dentro desse contexto, a gente tinha, né, então, como proposta, uma dinâmica de trabalho que acontecia todos os dias da semana, durante 4 horas diárias, em pequenos grupos. E a idade e o nível de desenvolvimento percepto-cognitivo das crianças foram os critérios para a formação desses grupos. Então, o que acontece? Então, abrimos o Brincar, começaram a chegar as primeiras crianças com diagnósticos, né, com condições de saúde diferenciadas, e aí nós começamos, então, a delinear pequenos grupos, onde a gente considerava a faixa etária e o nível de desenvolvimento dessas crianças para a gente poder planejar e direcionar um trabalho voltado para a estimulação. Com o passar do tempo, as propostas de estimulação foram atingidas e novos desafios surgiram na medida em que essas crianças foram crescendo e evoluindo. Então, começamos o trabalho de estimulação com objetivos para cada grupo de crianças, com objetivos individuais para cada uma delas, e tivemos, né, como retorno a evolução dessas crianças. Então, aquelas habilidades iniciais que a gente tinha o propósito de estimular, elas foram sendo atingidas, e aí elas demandavam mais. Chegamos até aqui, e agora? Qual que é o próximo passo? O que mais a gente vai ter? Então, as próprias crianças foram sendo, né, vamos dizer, o motorzinho para a gente continuar indo além do estágio em que elas conseguiam alcançar. E essa dinâmica do trabalho, que quero só fazer uma ressalva aqui, ela foi pioneira na época, porque o que a gente via de assistência às crianças era muito, né, o enfoque clínico, com atendimentos individuais 2, 3 vezes por semana, e essa foi a realidade que nós trabalhamos durante o estágio, e era o modelo que a gente conhecia. E a gente, ao ver que esse trabalho, dentro desse enfoque, tinha um resultado, nós acreditávamos, tivemos a hipótese de que essa estimulação ia ser mais favorecida, ou esta evolução das crianças poderia ser ampliada, se esse trabalho ele tivesse uma continuidade, né, ao longo dos dias, não apenas 2, 3 vezes por semana, mas e se ele for diário? E se ele tiver uma duração maior que 45 minutos, que é a duração das sessões, né, terapêuticas? A gente acreditava que a gente podia ampliar a proposta de estimulação e, consequentemente, as respostas também poderiam ser maiores, né, em aspectos maiores do desenvolvimento. E, então, foi isso que aconteceu. Essas crianças foram crescendo, se desenvolvendo, fomos atingindo as propostas iniciais, e, na medida em que elas iam crescendo e evoluindo, outros desafios foram surgindo. E quero fazer uma ressalva que nós recebemos, né, nesse início do Brincar, crianças que tinham diagnóstico de paralisia cerebral, crianças com deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento, autismo, e elas demandavam propostas diferentes e trabalhos, né, no dia a dia diferenciados. Bom, como elas foram desenvolvendo, os desafios que vieram para a gente nessa sequência foram principalmente os desafios ligados ao aspecto cognitivo. Então, nós nos perguntávamos, como estimular a dimensão cognitiva dessas crianças? Será que elas podem ir além no seu processo de aprendizagem? Como fazer a passagem de uma intervenção clínica, né, focada em habilidades, para uma dimensão educacional ligada ao processo de aprendizagem? Como seria o processo de alfabetização dessas crianças? Então, eram perguntas que nós nos fazíamos na época, foram desafios que as próprias crianças nos colocaram, e nós fomos em busca dessas respostas. Na época, nós não tínhamos, né, a prática baseada em evidências, como temos hoje, mas fomos atrás das melhores práticas profissionais que nós tínhamos referência dentro da terapia ocupacional. Então, esse foi o nosso percurso, e aí foram também, né, supervisões com profissionais de terapia ocupacional, com profissionais de outras áreas, e aí
conduzimos também o nosso processo de aprendizagem nesse sentido. Algumas crianças demonstravam potencial para o desenvolvimento da aprendizagem, e, por isso, em 1997, foi criada a Escola Brincar, unidade pedagógica, ampliando a proposta inicial. Então, a proposta de estimulação continuava e ela foi ampliada com a proposta pedagógica. Porque, na medida em que essas crianças demandavam um trabalho mais dentro da dimensão cognitiva, nos aspectos relacionados à aprendizagem acadêmica, não éramos nós, terapeutas ocupacionais, que conduziríamos esse processo. Esse não era o nosso fazer. Então, nesse sentido, a gente começou a trabalhar, né, com profissionais da área de educação, com pedagogos, professores, para, então, oficializar todo esse trabalho com os alunos, agora alunos. A unidade pedagógica oferece o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, e é um dos segmentos do nosso trabalho atual. Juntos, terapeutas ocupacionais e pedagogos, tivemos o desafio de buscar alternativas e recursos que minimizassem os impactos da deficiência, facilitassem a aprendizagem e promovessem as potencialidades de cada aluno. Nessa construção coletiva, cada profissional contribui com a sua especificidade, visando um objetivo comum, que é a aprendizagem dos alunos. E, enquanto TOs, descobrimos nesse percurso a nossa vocação multidisciplinar, porque aí as discussões, né, o planejamento do trabalho, ele não é só dentro da terapia ocupacional, ele passa a acontecer de uma forma conjunta com a pedagogia também. Então, a nossa equipe começa a ampliar dentro da esfera da educação. Atualmente, além da escolaridade, o Brincar oferece o atendimento educacional especializado no contraturno escolar e grupos de convivência para jovens adultos. Dentro de uma perspectiva interinstitucional, atuamos e contribuímos para a formação de estudantes de diversas áreas do conhecimento, através de parcerias educacionais. E atuamos também na formação continuada de profissionais, através de cursos e palestras. Então, só voltando um pouquinho aqui em relação à OEE, dentro, né, do que a educação inclusiva propõe hoje, né, a gente pode ter esse atendimento educacional especializado acontecendo nas próprias escolas, como também ele pode acontecer nas escolas especializadas, como é o nosso caso. Dentro disso, já tivemos experiências que foram muito positivas e significativas, de crianças que estão inseridas no ensino comum, na educação infantil, e estiveram conosco no trabalho do AEE 2 ou 3 vezes por semana. Então, elas frequentavam num turno o ensino comum e, alternando com as atividades especializadas, as terapias, elas tinham o AEE conosco 2 ou 3 vezes por semana. E, dessas experiências todas, né, a gente teve um retorno bastante positivo, não só em relação à evolução dessas crianças, como também as próprias famílias e a escola, né, pontuaram uma diferença nesse desenvolvimento das crianças. Atualmente, nós não temos nenhum aluno que esteja dentro dessa proposta. Então, tem sido uma coisa bem cíclica que tem acontecido dentro das demandas das famílias. Os grupos de convivência, né, eles acontecem para jovens que já terminaram a escolaridade e que participam de uma proposta mais, vamos dizer, voltada para o aspecto da manutenção da aprendizagem, voltada para o trabalho de oficinas, e aí eu vou ilustrar um pouquinho com algumas atividades. Não vai ser o objetivo, né, do meu relato hoje, mas só para a gente ter uma noção. Bom, então, aqui, grupos de alunos, né, fazendo atividades diversificadas. No primeiro slide, havia acontecido uma oficina de culinária, e as alunas estavam, então, lavando os utensílios utilizados. Então, dentro de um trabalho de AIVD. No próximo slide, o trabalho de capoeira, né? Então, sempre a gente comemora o aniversário da escola lá no Parque Municipal. E esse ano a gente teve a roda de capoeira com todos os alunos da escola, inclusive os jovens. Nos próximos slides, né, ilustrando uma oficina de comunicação, onde os alunos, né, os jovens, eles têm a oportunidade de ir até a banca de revista mais próxima,
lá da escola, eles vão comprar jornais, revistas, ou o que eles queiram, né, relacionado ao trabalho que vai ser conduzido, e, nesse trabalho, os interesses deles vão ser muito considerados. Então, se eu tenho um que quer saber alguma notícia de esporte, ele vai direcionar a busca, o interesse dele para a área do esporte. O outro quer saber o que está acontecendo na novela, o que vai acontecer na novela no dia de hoje. Então, a leitura, a busca dele vai ser direcionada para aquele conteúdo que seja significativo para ele. Bom, e o slide de cá ilustra uma oficina de arte. Os alunos estavam lixando caixinhas de madeira e depois eles iam fazer um trabalho de decupagem e pintura. Uma das oficinas também que já aconteceu com muita frequência, né, acontece sempre que há essa proposta dentro do planejamento, são as oficinas de bijuteria. Então, ali a gente tem 2 alunas, elas tinham ido lá na Galeria do Ouvidor para comprar miçangas, para poder fazer os colares, as pulseiras que o grupo todo confeccionou. E depois eles vendiam esses materiais, né, o que eles produziam, com dinheiro eles iam investir em mais material ou investir em algum projeto, alguma coisa do interesse deles. Aqui, no outro slide, um pouquinho da oficina de jardinagem que aconteceu esse ano, por ocasião do Dia das Mães. Então, as famílias, as mães mandaram xícaras que foram, né, trabalhadas pelos alunos, e aí eles plantaram as mudinhas de suculenta, algumas xícaras foram pintadas, decoradas. Então, a participação deles dentro de uma atividade de jardinagem com o objetivo que era o de presentear as mães. Bom, dentro do processo de formação continuada, que eu citei, né, naquele slide anterior, a gente tem tido uma parceria com as universidades, e essa parceria está muito forte. As principais que a gente tem hoje são com a UFMG e a PUC. Só com a UFMG já são 20 anos de parceria dentro do estágio curricular do curso de terapia ocupacional, na clínica, né, da saúde da criança e do adolescente, a denominação atual. Temos também os estágios, aliás, as visitas técnicas, né, de estudantes de fisioterapia, arquitetura. O curso de dança da UFMG tem feito estágios dentro do curso de extensão, então, com uma carga horária menor, mas esse estágio está acontecendo no Brincar. Alunos do curso de comunicação social já fizeram TCC e já produziram materiais para a escola, como a realização do nosso blog, e aí o investimento na mídia, né, veio a partir dessa interação com esses estudantes. Então, pensando, né, esse aspecto do nosso trabalho. No caso da PUC, tem sido mais recente os estágios curriculares do curso de pedagogia, e esses estágios têm, de acordo com a etapa do curso, diferentes cargas horárias. Então, são os 2 principais, né? E, dentro do curso de terapia ocupacional, tem sido muito gratificante esse estágio, porque ele permitiu também, ao longo dessa nossa trajetória de 32 anos, uma atualização em relação à produção da terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional que nós conhecemos ao terminar a faculdade não é a mesma terapia ocupacional de hoje, com a produção teórica que ela tem, com os recursos, com, né, todos os avanços que a TO teve ao longo desse período. E aí a gente teve a oportunidade de acompanhar tudo isso através dos estudantes, que traziam as demandas, né, para o estágio em relação a eu preciso buscar artigos para ver a melhor evidência em relação à prática com esse aluno de paralisia cerebral. Então, a gente participa desse processo através da supervisão de estágio, né? Então, eu falo que a gente foi caminhando, trabalhando, mas também estivemos o tempo todo no papel de aprendizes. E isso eu acho que manteve a gente sempre atualizado com o que está acontecendo, né, dentro da profissão. Além da UFMG e da PUC, outras faculdades também têm tido uma parceria, só que mais informal conosco. Então, por exemplo, Faminas, UniBH, Estácio de Sá, Universo, sempre a gente recebe visitas técnicas, né, vivências com os alunos e realização de TCC. Essas vivências com os alunos, elas estão sendo muito positivas, porque
quando um grupo de trabalho fala, olha, eu sou aluno de educação física e preciso visitar uma escola especial, a gente sempre propõe que essa visita seja uma visita com uma vivência com os alunos. Então, tá, vocês vão vir, a visita pode acontecer, por exemplo, no dia da aula de capoeira, e esses alunos vão participar da aula de capoeira, eles vão interagir com os nossos alunos na aula de capoeira. E assim tem sido com todos os alunos. Ah, tem uma escola comum lá pertinho do Brincar. Ah, o professor de história está trabalhando um determinado conteúdo e propõe uma visita. Então, a gente vai articular dentro do conteúdo que ele está trabalhando uma atividade prática que possa ser feita com os alunos, no sentido de promover essa interação e também muito a sensibilização dos alunos para as capacidades dos alunos que apresentam comprometimentos físicos, sensoriais, né, comportamentais. Então, é uma oportunidade para eles interagirem e aprenderem a ver além das aparências dos alunos. Bom, em relação às escolas comuns, por sermos uma instituição particular, temos um contato maior com as instituições da rede particular também. E aí temos a oportunidade de fazer muitas vivências e trocas entre os alunos, né, do ensino comum e do Brincar, através de atividades de teatro, capoeira, música, oficinas de brinquedos, etc. Então, por exemplo, teve uma vez que a professora trabalhou a história dos 3 porquinhos. E aí nós propusemos, numa escola de educação infantil que a gente tem muito contato, que nós pudéssemos ir com os alunos apresentar a história dos 3 porquinhos lá, para os alunos dessa escola. E houve uma receptividade muito boa por parte da direção e dos alunos mais ainda. Então, assim, eles estiveram muito atentos e participaram de uma forma muito interativa com os nossos alunos durante a contação de história. Né? Então, acho que a gente está indo além do trabalho específico que a gente pode fazer com os nossos alunos, para ir também em relação a outros alunos. Né? Bom, em relação ao processo de formação, né, continuada, a gente tem participado de cursos e palestras promovidos pelas secretarias municipais e estaduais de educação, pelas UMEIs, escolas particulares, escolas especiais e APAES. E, geralmente, essa formação inclui os profissionais, tanto da área de educação quanto da área de saúde. Bom, e aí? Agora a gente vai falar um pouquinho de aprendizagem, dos caminhos que nós percorremos para sair, então, de uma perspectiva mais clínica para uma perspectiva de aprendizagem, né, dentro do contexto educacional. Para que nós conseguíssemos avançar nessa aprendizagem desses alunos, nós tivemos que percorrer um caminho que exigiu muito de nós em termos de buscas e de construções. Para promover a participação e o desempenho do aluno no seu processo de aprendizagem, foram de fundamental importância os seguintes aspectos: a realização de adaptações ambientais, tornando os espaços escolares acessíveis, a utilização de recursos para posicionamento e locomoção do aluno, uso da comunicação suplementar e ou alternativa, uso de recursos de tecnologia assistiva, uso de materiais pedagógicos adaptados, e também a gente não pode deixar de lado, em nenhum momento, a formação continuada dos profissionais da equipe. Então, houve uma busca em relação aos recursos, ao suporte mais técnico para que esse trabalho de aprendizagem acontecesse, mas, junto ao processo de formação, né, de toda a equipe, também tinha que avançar. Dentro desses aspectos que eu listei, eu vou ilustrar, né, com algumas fotos, em algumas aparecem os alunos, e tivemos a autorização dos pais para a exibição das imagens, quando eles aparecem. Bom, então, dentro de adaptações ambientais, né, só para citar algumas, a gente tem aqui a rampa na área externa da escola, as barras de apoio na área externa e na área interna, os banheiros adaptados, ali uma adaptação, né, do vaso sanitário. Essa adaptação permite uma autonomia do aluno no uso deste mobiliário, e ali o elevador, né? Nós temos o Brincar funcionando em 2 níveis, então, um acesso é por escada, o acesso ao 2º nível é tanto pela escada quanto pelo elevador.
Recursos para posicionamento e locomoção. Aí a gente vai estar pensando as carteiras escolares, carrinhos, cadeiras de rodas, estabilizadores e andadores, que vão, né, direcionar esse dia a dia através dos vários espaços escolares. Então, ali, um posicionamento de um aluno, né, na posição deitada, geralmente após o horário de lanche, então ele vai descansar um pouquinho, e a gente vai usar os recursos de reabilitação, né, os rolos, pranchas, calças jeans, para posicionamento desse aluno. Bom, aqui algumas adaptações no mobiliário escolar, né? Então, quando nós começamos, nós não tínhamos toda essa oferta de carrinhos e cadeiras industrializados. Então, muitos dos nossos mobiliários no início eles foram de madeira, e aí houve uma construção também em parceria com os marceneiros, que ouviam as nossas demandas. Precisamos de uma cadeira assim, assado, nessa altura, com o braço dessa forma. Essa cadeira precisa ter uma mesinha para o aluno realizar as atividades, precisa ter um apoio de pé. Então, na verdade, foi uma construção coletiva, né, de desenhar a cadeira, o que a gente precisava para aquele aluno, e aí o marceneiro concretizava esse nosso projeto. Bom, depois a gente foi tendo também, né, a possibilidade de adaptar as carteiras escolares comuns, ali, usando, né, um encosto e um assento ergonômicos, o apoio de pé, feito com o catálogo de telefone, esse é tradicional. Ali mais atrás a gente vê uma outra cadeira também com assento e encosto ergonômicos, e aquela cadeira tem uma possibilidade de regulação da altura do braço. Aqui, estabilizadores, né? Nessa foto de cá, um modelo um pouco mais antigo, então, ali ilustrando a possibilidade do aluno estar de pé e não apenas na cadeira de roda, para participar de atividades coletivas em grupo. À esquerda, um modelo mais atual de estabilizador. Esse aluno ele tem um tempo que ele fica na escola todos os dias, no estabilizador, então, ele tem pelo menos 3 posicionamentos durante a tarde. Ele chega, o pai ajuda a professora a posicioná-lo no estabilizador, e ele faz isso diariamente, com todo cuidado. Ele vai permanecer o tempo que ele der conta no estabilizador, depois ele vai para a cadeira, vai lanchar, e após o lanche, ele vai ser posicionado deitado, para descansar um pouco. Ali, né, modelo já de carrinhos, né, industrializados, um aluno se locomovendo com o andador. Isso, então, um pouquinho de mobiliário. Os outros recursos que nós tivemos que buscar, né, foram os recursos que possibilitassem a comunicação e a expressão dos alunos, principalmente quando nós nos deparamos com os alunos com paralisia cerebral, que tinham uma fala muito comprometida ou ausência de fala. Como que na condução de um processo pedagógico, principalmente, como que a gente ia acessar o que esse aluno aprendeu, o que ele está pensando, o que ele está sentindo? Então, o caminho foi a comunicação alternativa, né, que se refere a toda forma de comunicação que complemente, suplemente, substitua ou apoia a fala. Compreende os de símbolos gráficos, BLIS, aqui é um exemplo dos símbolos BLIS, PCS, PIC, pranchas de comunicação, miniaturas de objetos, fotografias, figuras e programas computadorizados. Como o BLIS foi o primeiro símbolo gráfico que nós tivemos acesso, né, que nós conhecemos, ele foi utilizado por um bom tempo, né? Temos aqui a Adriana Leister, que utilizou muito esses símbolos com um grupo de jovens do Brincar, e ele teve as suas limitações porque ele também requeria um bom potencial cognitivo dos alunos para ser utilizado. Então, na sequência do BLIS, nós passamos para o PCS, que era um sistema, né, mais prático, mais acessível em termos de compreensão dos nossos alunos. Então, ali só ilustrando o que são os símbolos PCS, e aqui um exemplo bem simplificado de uma prancha que foi feita para uma aluna, contemplando, né, as pessoas da família, e os símbolos, eu, você, homem, mulher, professora, pai, vovô, vovó, família, mãe, irmão, irmã. Então, nós começamos, né, as pranchas de comunicação com os símbolos BLIS e foram muito utilizadas. Bom, aqui é um exemplo de uma agenda utilizando fotos, né, uma agenda onde a criança deveria, cada dia, trazer
um lanche diferente, e a forma de comunicar isso para a família era através das gravuras, que eram um sistema mais acessível para esse grupo ou essa criança, nesse caso. Aqui, um outro recurso que é muito utilizado no nosso dia a dia, né, para as crianças que não vão ter a possibilidade de adquirir a escrita, a alfabetização, que é o registro por parte das famílias, né, em relação ao que acontece com esses filhos. Então, por exemplo, no fim de semana, eles têm as atividades com a família. Na segunda-feira, a família vai contar o que aconteceu no fim de semana, e a gente tem estimulado muitos pais a fazerem esse registro através de fotos ou gravuras. Então, hoje, com as possibilidades aí da informática, o pai tira a foto, imprime e registra no caderno de cada um, e, na segunda-feira, esse fim de semana, né, vai ser lido para o grupo todo de crianças. Então, a gente vai contar com a leitura da professora, e os alunos vão poder conferir nas fotos aquilo que está se referindo a eles. Bom, aqui um exemplo de um programa de escrita, né, que é o Comunique, que também é um sistema foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional Miriam Pelosi, foi bastante utilizado no Brincar, funciona no sistema de varredura. Depois, nós interrompemos o uso porque o programa estava sendo atualizado, e ali ilustrando, né, o uso de uma aluna, né, com o uso do acionador, e acessando o Comunique para fazer o registro das suas atividades. Atualmente, né, com toda a tecnologia disponível, a gente tem feito o uso de tablets, notebooks, para proporcionar também atividades diferenciadas, né, onde as habilidades de atenção, concentração vão ser trabalhadas, onde os interesses dos alunos vão ser considerados também, seja através de histórias, vídeos, e que vão ser aproveitados, né, dentro das situações de aprendizagem. E, além disso, a questão do uso, né, do equipamento, da autonomia, também vai ser estimulada no dia a dia. Bom, outros recursos, né, foram os recursos de tecnologia assistiva. Esses recursos possibilitam maximizar as potencialidades dos alunos, melhorando a funcionalidade, a independência e o desempenho nas atividades que fazem parte da rotina escolar. Alguns desses recursos incluem adaptações para escrita, prancheta com guia para escrita, letras móveis, engrossadores para lápis, adaptações para leitura, plano inclinado, porta-folhas imantado, plano vertical imantado, porta-livros de madeira reclinável com antiderrapante, adaptações para o uso do computador e adaptações para atividades de vida diária. Então, acho que esse item, né, ele faz parte do nosso trabalho diário, a busca de recursos adequados para os diferentes perfis de alunos, as diferentes habilidades dos alunos, e aqui só algumas para ilustrar isso que eu mencionei. As letras imantadas, as pranchetas, né, com guia para escrita. Ali é uma adaptação do teclado, né, com a discriminação das letras para facilitar a visualização e o uso do aluno. No slide da esquerda, né, um exemplo do uso de mobiliário adaptado para atividade informática. Aqui o computador colorido, né, o teclado colorido e o uso da colmeia. Esse notebook aqui está sendo utilizado atualmente por uma aluna, a própria família que providenciou. Então, ela já foi para a escola com a mesa, com antiderrapante, com esse plano inclinado, o notebook, já tem a impressora, e na mesinha dela ainda tem um espaço para os lápis, para tesoura, para cola. Então, bastante bacana esse material. E o investimento da família em propiciar esse material para ficar na escola. Bom, aqui adaptações de AVD, né, para o horário do lanche. Então, algumas bem mais conhecidas e fáceis da gente viabilizar no dia a dia. O copo recortado, né, o suporte recortado também para o copo, para os utensílios de alimentação, e o antiderrapante. Então, só para ilustrar alguns dos recursos, né, da tecnologia assistiva. Bom, uma outra área que nós investimos foram, né, o uso de materiais e jogos pedagógicos adaptados. Por que nós tivemos que pensar nisso? Porque eles possibilitam a aprendizagem dos conteúdos escolares de forma lúdica e prazerosa. São adaptados às diferentes necessidades funcionais dos alunos. Então, qual que é o peso que esse material vai ter, qual que é o tamanho, que textura que nós vamos utilizar, qual que vai ser a resistência para esse material, ele vai favorecer que tipo de preensão para que aluno,
né, quais as necessidades sensoriais. Então, de repente, vamos fazer chocalhos, esses chocalhos vão ter diferentes estímulos auditivos. Então, tudo isso a gente vai pontuar para confeccionar esses materiais. Tem como foco o uso e a ressignificação de materiais recicláveis, e isso assim, é um forte no nosso trabalho no dia a dia, pela preocupação com o meio ambiente, pela educação dos alunos em relação a esse aspecto. E os alunos podem ter diferentes níveis de participação durante a construção e a utilização dos mesmos, né? Então, de um modo geral, a gente sempre prioriza atividades, jogos que eles possam participar, desde a confecção até a utilização. E eu queria só fazer uma ressalva em relação a esse aspecto, porque eu acho que ele é muito próprio da TO por trabalhar as coisas, né, os aspectos da aprendizagem de uma forma lúdica e prazerosa. E uma coisa que eu tive a oportunidade de ouvir, né, de professores do ensino comum, numa palestra que eu estava dando, num curso, foi o seguinte: mas aqui a gente é muito limitado de recursos, a gente não tem material para trabalhar isso, para trabalhar aquilo. A escola ela faz uma compra de materiais no início do ano, e aí todas as turmas da escola têm que usar esses mesmos materiais. Então, a gente fica muito, né, sem ter como fazer diferente, porque a gente não tem recurso. Então, o que eu tenho falado é o seguinte: olha, quando não existe o recurso pronto, cabe a nós fazê-lo dentro das demandas de cada aluno, dentro de cada turma. Então, é pôr a mão na massa mesmo, usar a criatividade, pensar o que é específico, né, para cada aluno. E aí, alguns exemplos que eu vou passar, né, de quebra-cabeças, usando gravuras, jogos com velcro, quebra-cabeças, materiais, né, jogos utilizando os símbolos PCS. Então, a gente tem aqui embaixo o jogo das frutas, que é um jogo de pareamento, em cima um bingo que tem diferentes categorias de objetos, e à esquerda uma aluna, né, utilizando gravura para confeccionar o desenho, né, do rosto. Aqui outro exemplo de jogo, né? Então, a gente aproveita caixas comuns de sapato, de camisa, o que a gente tem disponível, retalhos de EVA, e aí eles vão se transformar em jogos, em materiais, né, de utilização dos alunos. Muitos desses jogos foram construídos a partir do estágio da UFMG, do estágio curricular, porque eles tinham que construir, no final do estágio, projetos terapêuticos. E aí a gente tem coisas muito bacanas que foram pensadas, né, em relação a um aluno, ou um grupo de alunos, ou a escola inteira, recursos que poderiam ser utilizados por toda a escola. E aqui um desses exemplos, né, foi um projeto terapêutico, utilizando miniaturas, utilizando gravuras, utilizando latinhas, EVA, os prendedores de roupa que foram pintados. Então, né, o não ter material não é uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Aqui um outro projeto terapêutico também, aproveitando EVA, fichinhas de EVA, e que todas tiveram os estímulos sensoriais e que podem ser trabalhadas tanto do ponto de vista sensorial, motor, como com diferentes possibilidades do trabalho perceptivo. Aqui, jogo da velha, um imantado, um com encaixe. Aqui mais um exemplo, né, dos materiais. O dominó com alto relevo. Aqui também aproveitando, né, os materiais recicláveis. Passei. Bom, então é isso, é reciclar e reciclar. Bom, dentro disso, né, então, como nós corremos atrás desses recursos, o que aconteceu? Munidos desses recursos, os alunos vão construindo o seu processo de aprendizagem. E esses recursos vão ser utilizados nas atividades pedagógicas. Então, as fotos que eu vou ilustrar, que eu vou passar agora, ilustram situações de aprendizagem fazendo uso desses recursos. Logo à frente, eu vou passar os slides. Construindo a aprendizagem. O trabalho pedagógico que acontece na Escola Brincar é desenvolvido através de projetos fundamentados nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e no currículo funcional natural. Então, as diretrizes curriculares, elas são, né, para todo o país, para todas as escolas,
e vão ser o norte para o nosso trabalho pedagógico também. E o currículo funcional natural é uma proposta de aprendizagem que prioriza o ensino, né, de habilidades e de conteúdos que vão ser úteis para a vida do estudante, úteis não só agora, mas para a vida toda. Então, quando, por exemplo, a professora tem um projeto que trabalha a higiene, os cuidados com o corpo, a gente vai tentar concretizar da melhor forma possível esse projeto, porque a gente está visando o desenvolvimento de habilidades, que é uma independência numa escovação, uma independência no uso do banheiro, e que é uma habilidade que ele vai usar para a vida toda. Né? Então, o currículo funcional natural, né, depois quem quiser procurar um pouquinho mais, ele tem essa perspectiva da funcionalidade, e aí a gente vai casando esses dois referenciais para a construção do pedagógico no dia a dia. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno, né, e é outro parâmetro utilizado e feito anualmente pela escola. A TO participa da elaboração do PDI, juntamente com a equipe pedagógica, sugerindo estratégias funcionais para facilitar o processo de aprendizagem e o desempenho ocupacional do aluno. Então, o PDI ele faz um registro das habilidades do aluno e também define estratégias para a atuação do ponto de vista pedagógico, né, em relação a metas que podem ser alcançadas com esses alunos. E a TO participa pensando na funcionalidade, né, dessas metas, como que elas podem ser mais concretas, mais ligadas ao dia a dia do aluno, e aí a gente participa disso de uma forma conjunta com a pedagogia. Contribuições da TO na escola especial. Então, vou falar um pouquinho da rotina do nosso trabalho dentro da terapia ocupacional, como é que ela acontece lá. No dia a dia da escola especial, lidamos com alunos com diferentes condições de saúde, predominando na escola brincar as deficiências física, intelectual e os transtornos do espectro autista. O foco de atuação da TO é o desempenho funcional do aluno, a fim de propiciar que ele tenha, nesse contexto, um desempenho ocupacional satisfatório nas atividades e tarefas relacionadas ao seu papel de estudante. Dentro de uma perspectiva funcional, a avaliação de terapia ocupacional deve começar pelo levantamento das rotinas, interesses e dificuldades do aluno no seu desempenho diário. Através de uma prática colaborativa com o professor, é dada ênfase à observação do desempenho do aluno nos ambientes naturais onde as aprendizagens acontecem, a sala de aula e os demais espaços escolares e também os ambientes externos, né, durante as atividades externas que a escola promove. Os aspectos ligados à condição de saúde do aluno, demandas das tarefas escolares em termos de complexidade e aspectos ligados ao ambiente físico e social são relevantes para a análise e atuação do TO junto ao professor e à equipe escolar, pois interferem diretamente no desempenho e participação do aluno. Então, né, numa perspectiva funcional, a gente vai estar atenta ao que acontece na sala de aula, como esse aluno desempenha as suas atividades, em quais atividades e tarefas ele está tendo dificuldade. O professor relata, olha, ele não está conseguindo escrever, será que é por uma questão visual? A escrita está saindo muito fraquinha. Então, a gente vai avaliar, dentro de uma forma mais diretiva, dentro das habilidades, o que está acontecendo com esse aluno e como que as tarefas podem ser modificadas, o que é aspecto do aluno, e aí a gente vai ter que entender, né, esse funcionamento dentro de uma perspectiva mais orgânica mesmo, e quais os fatores ligados ao ambiente, à equipe, né, a equipe, no caso, os colegas e a equipe escolar mesmo, quais os fatores que facilitam ou dificultam a participação desse aluno. Tarefas e atividades do contexto escolar apresentam diferentes exigências em termos de habilidades e comportamentos relacionados ao papel de estudante. Com a estimulação diária, habilidades emergentes vão se transformando em habilidades consolidadas, refletindo num desempenho mais competente e satisfatório do aluno. Então, no primeiro momento, né, o que esse aluno precisa fazer com a ajuda e o que através da estimulação e do cuidado diário, vai ter a chance
chance de se transformar numa habilidade consolidada, né? É esse o nosso percurso. Além da atuação junto à equipe pedagógica, o TO também realiza entrevistas e reuniões com a família, sempre que as demandas estiverem relacionadas à atuação deste profissional. A formação continuada do TO é de fundamental importância, bem como a sua interação com toda a equipe escolar. Só um minutinho, gente. Numa prática onde diariamente estamos juntos, TOs e professores, pedagogos, a nossa dobradinha, vamos dizer assim, ela começa desde o momento que esse aluno chega à escola, porque, via de regra, essa família vai ligar, através do telefone ela já vai colocar qual que é a demanda que ela tem, em termos de um trabalho, né, dentro da escola. Quando são crianças menores e que a gente percebe que tem uma demanda aí muito ligada aos aspectos do desenvolvimento, né, a criança está numa faixa etária, onde a gente, dentro da TO, tem muito essa visão desenvolvimentista, então, normalmente, nós, terapeutas ocupacionais, vamos fazer a entrevista com a família, essa primeira entrevista com a família. E, se essas demandas elas já estão mais direcionadas para o aspecto pedagógico, então, a prioridade vai ser o pedagogo realizar essa entrevista, e depois nós vamos discutir, né, todos os aspectos, todos os dados que foram colocados. Então, quando a gente pensa, né, dentro do que foi falado de manhã, olha, esse aluno precisa ter todo um registro, né, dos documentos relativos a ele, esse registro começa desde essa avaliação inicial, entrevista inicial, porque é nela que a gente vai saber das condições de saúde dessa criança ou desse aluno. Vamos perguntar sobre as rotinas, sobre os hábitos, sobre os interesses desse aluno, o que é que ele faz no dia a dia, né? Como que é essa rotina? Ele faz tratamento de reabilitação? Não. Quais as atividades que compõem o dia a dia desse aluno? E quais as demandas que a família tem, né? Então, o ponto de partida é sempre o que a família está demandando, quais as angústias ou inquietações que essa família traz para a escola, em termos de assistência. A gente tem um modelo, né, de entrevista, e o que acontece é o seguinte, quando somos nós, terapeutas ocupacionais, que fazemos, geralmente a gente carrega mais, né, as informações ligadas ao desenvolvimento, aos interesses, porque está dentro da nossa área de atuação e de conhecimento. E, da mesma forma, quando é o pedagogo, né, ele vai talvez passar mais rápido um pouquinho sobre esses aspectos do desenvolvimento e esses detalhes, e ele vai focar um pouquinho mais a parte pedagógica. Então, a estrutura é a mesma e a gente vai ampliar esse leque de informações a partir da nossa atuação. Tá? Então, tá. E, além dessas entrevistas iniciais, sempre são feitas reuniões com a família, ao longo de todo o ano, sempre que as famílias apresentam essa demanda ou quando a escola percebe a necessidade de chamar essa família para abordar algum aspecto relativo a esse aluno, em qualquer aspecto, né, que a escola esteja precisando da atenção da família ou da parceria da família. Bom, então, aqui eu falei um pouquinho, né, como é que acontece esse dia a dia. A gente está ali junto com o professor, então, observando o desempenho do aluno, o professor dialogando com a TO, olha, estou com dificuldade desse aluno nessa atividade, o que a gente pode fazer? E essa prática, né, conjunta com o professor, ela já acontece há 20 anos. Então, o que dentro da educação inclusiva, no ensino comum, né, isso está sendo construído, essa já é uma construção que faz parte do nosso dia a dia. Esse diálogo ele é constante. Tanto é que, às vezes, né, os estagiários de terapia ocupacional chegavam e falavam assim, nossa, mas esse professor está parecendo terapeuta ocupacional, eu nem consegui pensar uma adaptação, mas o professor já veio com a resposta, ele precisa de uma adaptação assim para a escrita. Quer dizer, mas por quê? Porque no dia a dia a gente tem esse diálogo. Então, o professor vai aprendendo coisas que são pertinentes ao trabalho da terapia ocupacional e a gente também vai incorporando coisas, saberes que são ligados à pedagogia. E é nessa troca de saberes que a gente vai caminhando, sem que haja uma, vamos dizer, preocupação, nossa, isso é da minha área de conhecimento, isso é da área de conhecimento do outro. Tempo?
Então, olha, eu vou passar muito rapidamente aqui um slide que mostra, né, algumas atividades escolares com a utilização daqueles recursos que eu mostrei, tá? Aqui um aluno que, né, tem a letra caixa alta e que está desenvolvendo a letra cursiva. Aqui ilustrando, né, a escrita através do computador. Acho que não está dando para ver, mas ele escreveu: hoje é dia de balada. Foi uma balada que aconteceu sexta-feira passada. E dessa escrita no computador, já finalizando, caminhando para o finalzinho da minha palestra, a gente tem essa escrita de uma forma autônoma, né, no computador, que possibilitou a ex-alunos, né, construções individuais. Ali a gente tem a Priscila, nossa ex-aluna, que escreve com o computador, com os pés, e aí ela estava ali lançando o seu segundo livro, e a gente teve a oportunidade de participar. No slide do meio, a gente tem uma ex-aluna, e a mãe dela escreveu um livro contando toda a trajetória de vida dela. E aqui, recentemente, o encontro, né, com o Mário, pai da nossa ex-aluna Carolina, que também lançou um livro aqui em Belo Horizonte. Veio para palestras e lançamento desse livro em Belo Horizonte. Então, assim, o que a gente vê é que esses alunos que tiveram uma passagem, né, pelo Brincar, em algum momento da sua trajetória escolar, eles estão caminhando, estão sendo produtivos, então, estão sendo, né, competentes aí nas suas atividades do dia a dia, apesar das limitações que eles tiveram, né, e têm ao longo da sua vida. E aí, só ilustrando, um livro que foi feito, né, através do trabalho pedagógico com os alunos, Penso, Sinto, Logo Existo, e um segundo escrito por uma ex-aluna, terceiro livro, esse lançamento do segundo livro da Priscila, A Menina que Não Queria Falar, e o livro do Mário, rapidinho. E aí, eu queria só mostrar uma dedicatória, né, que o Mário colocou no livro que ele lançou, que foi: Salete, obrigado por nos emprestar suas asas. Elas nos levaram longe. Com carinho, Mário. Então, que bom que, através desse relato, né, desse autógrafo desse pai, a gente pôde ver, poxa, o que a gente fez realmente possibilitou, né, o voo e vários voos da Carolina, filha dele. E aí a gente vai terminando, né, com algumas considerações. Como terapeutas ocupacionais, consideramos que a maior contribuição que tivemos e temos dentro da escola especial relaciona-se à participação na trajetória de vida de crianças e jovens que são muito especiais para nós. Nesse espaço de passagem, a Escola Brincar considera a singularidade dos alunos e suas famílias e busca atender suas demandas e necessidades. Através do nosso fazer diário, possibilitamos o desenvolvimento de sujeitos competentes e confiantes em suas capacidades, apesar das limitações impostas pela deficiência. Saber que a trajetória na escola especial foi uma base para as conquistas posteriores que eles tiveram em suas vidas é o que mais nos gratifica. E aí, pensando, né, em tudo isso que a gente já conversou hoje, e ainda com o que a gente pensou dentro da TO, no Brincar, a gente levanta algumas perspectivas. E agora? Quantas crianças estão precisando fazer este voo representado ali através da foto, né, que ilustra as borboletas voando? Quantas crianças hoje, dentro do processo de inclusão, estão precisando fazer esse voo? Como a terapia ocupacional pode incorporar tudo que é novo, tudo que é trazido pela política educacional inclusiva, sem abrir mão do conhecimento advindo da experiência, do cuidado e do trabalho de inclusão desenvolvido na escola especial.
Vivemos um século de mudanças e esperamos que a terapia ocupacional possa ser parceira de serviços educacionais que valorizam e enriqueçam a vida de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais, promovendo, de fato, a sua inclusão, que ela possa ser verdadeira e significativa, né, enquanto objetivo de vida para todas as crianças e para todos nós profissionais. E aí eu volto a esse slide para agradecer, né, essa construção que eu estive aqui contando, que não é só minha, não é da Márcia, não é só da Nivânia. Tem outras terapeutas ocupacionais, muitas delas aqui representadas. E eu termino com o meu obrigado pela oportunidade de trazer essa contribuição para o Evidência. E obrigada a todos vocês que fazem parte dessa história. Obrigada.